Aleluia, graça e paz, igreja. Glória a Deus. Unimos as nossas vozes, como diz a canção, ou como bem retrata a canção, céus e terra, e nós somos parte disso, porque hoje podemos levantar as nossas vozes e juntarmos a nossa canção às vozes dos coros celestiais, para poder dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, para poder dizer: a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Muito bom. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos. É muito bom tê-los conosco. Não temos o hábito de pedir para os nossos visitantes falar o nome, ficar de pé, porque alguns ficam constrangidos, e nós não queremos que vocês se constranjam. Porém, entretanto, todavia, não obstante, hoje temos aqui conosco a minha irmã Cleide. Fica de pé aí, querida, para eles verem como você é bonita igual eu. Isso. A Cleide está sempre cultuando a Deus. Obrigado, querida. Cultuando a Deus conosco aqui pela internet, né? E hoje, aprove a Deus poder estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor com alegria. Muito bom tê-la conosco, muito bom mesmo. A Cleide já abençoou muito a minha vida, já morei com ela, já trabalhei para ela, e hoje podemos estarmos aqui sendo ministrados diante do Senhor pela mesma palavra. Amém? Eu quero agradecer também aos irmãos que estão aí conosco, acompanhando pelo Facebook. Nem todos comentam, né? Mas agradecer aí a presença da Célia Alves, que está acompanhando conosco, a Jaqueline, né, que não falta, está sempre ali cultuando a Deus conosco, a Paula, a Eliene Barbosa, o César, né, filho da Cleide, meu sobrinho lá de Tijucas, está aí acompanhando também, cultuando a Deus conosco. É muito bom poder cultuarmos a Deus juntos, que você possa ouvir aquilo que a Alessandra falou e compartilhar aí essa mensagem. Vocês que estão aqui chegando em casa, compartilhem, entrem lá no Face da igreja, compartilhem, para que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como nós estamos sendo aqui neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus também pela vida da Alessandra, né? Alessandra, 37 dias hoje que ganhou o Davi, e já está de volta aqui louvando a Deus. E não é porque a gente força não, queridos, nunca falamos nada, nem que tinha que ser rápido, nada, mas é o prazer dela, do Jean, né, estarem aqui louvando a Deus, ministrando mesmo ao Senhor diante de nós. Hoje já houve até quem comentasse ali na internet que a voz dela é igual a voz da Ana Paula Valadão, né? Glória a Deus, louvamos a Deus mesmo pela vida de vocês e pela vida do Davizinho, que está aí compondo também a igreja, a parte da igreja do Senhor que se reúne neste lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na terceira carta de João. Vamos ler apenas um versículo, e talvez pode ser que seja mais fácil você acompanhar aqui pela tela. 3 João, versículo 2. Haja vista que só tem um capítulo. É João escrevendo a Gaio. No versículo 2 ele diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Diz mais uma vez, vou repetir: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Senhor, nós te louvamos, Pai. Que privilégio é poder nos reunirmos mais uma vez na tua presença, tendo a convicção de que o Senhor está neste lugar. Segundo a tua palavra, o Senhor passeia no meio da tua igreja e conhece o coração de cada um de nós aqui neste lugar, o coração daqueles que estão aí na internet cultuando conosco, aqueles que em algum momento ainda ouvirão essa palavra, e que, Senhor, nesta noite essa palavra possa alcançar cada coração e possa trazer, Senhor, transformação em nome do Senhor Jesus.
A tua palavra diz que quando ela é lançada, ela não volta para ti vazia, antes ela cumpre o propósito para qual ela foi destinada ou designada. E nessa noite nós designamos, Senhor, a tua palavra, para que possa construir bases sólidas no nosso coração, para que possa transformar o nosso interior, de forma que a nossa alma, Senhor, esteja se regozijando em Ti, em toda e qualquer circunstância. Que possamos assim, Senhor, como Gaio, ter essa convicção de que se o nosso exterior ficar bem, assim como está bem o nosso interior, nós seremos pessoas felizes e certamente, Senhor, prósperas diante da Tua presença. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias. Não permita que ninguém saia daqui ou dessa ministração tendo a impressão, a sensação de ter perdido o tempo, mas que todos sejamos ministrados pelo Teu Espírito. Apesar de mim, Senhor, fala aos corações, fala-nos nessa noite, transforma o nosso ser. Olha, Senhor, onde estão os recônditos que faltam luz, que carecem de luz, que carecem, Senhor, da Tua graça, e visita cada um dos nossos corações neste lugar, porque queremos, Deus, conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Queremos viver a Tua vontade e o Teu propósito. Queremos que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Pai, em o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio que essa é uma palavra que seja um tanto quanto difícil na grande maioria dos nossos dias. Alguém poder chegar para nos abençoar e dizer: olha, eu quero que todo o restante da sua vida vá bem, assim como está bem o seu coração, assim como está bem a sua alma. Por que é que alguém pode dizer dessa forma, como disse João? João sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele conhecia, ele sabia com quem estava falando. Ele estava falando com alguém que era íntimo dele, alguém que ele chega a citar no versículo 1, dizendo: ao amado Gaio, aquele a quem amo de verdade, né? Então, ele estava falando com alguém que era íntimo dele, e ele sabia como é que ia o coração. O coração ou a alma, nesse sentido, são as emoções, são os sentimentos da pessoa, são os nossos sentimentos. E será que poderíamos dizer nessa noite a seu respeito, ou poderíamos elevar uma oração a Deus dizendo: Senhor, que a minha vida, que o restante da minha vida vá bem, que a minha saúde vá bem, que as minhas finanças vão bem, assim como vai bem a minha alma? Estaria a nossa alma bem preparada, bem alicerçada, sendo comandada pela palavra de Deus, a ponto de nós termos a convicção de que se todo o restante se amoldar ou chegar ao mesmo nível de como está a nossa alma, nós estarmos numa boa posição? Eu queria falar então nessa noite sobre o tema construindo base para prosperar. É preciso que nós entendamos que a prosperidade, ela é um princípio, ela é um propósito de Deus para as nossas vidas. Foi Deus quem primeiro pensou em abençoar o homem. O homem, a bênção para as nossas vidas, não é uma ideia do homem, que em determinado momento olhou e viu que estava faltando muitas coisas e decidiu pedir para Deus uma bênção. Não, de forma alguma. Bênção é algo do coração de Deus. Deus, desde o princípio, foi ideia dele fazer-nos e abençoar-nos. A bênção é um propósito de Deus. A grande questão é que não se pode construir sobre bases insólidas, sobre bases que recalcam, que afundam, ou bases que não são firmes. Quando Jesus fala a respeito disso, falando a respeito de alguém que construiu a sua casa sobre uma base insólida, construiu sobre a areia, Jesus disse: olha, vieram os ventos, sopraram os ventos, deu contra ele uma tempestade, e a casa ruiu. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, soprou os ventos da mesma forma, vieram as tempestades, veio a água, veio a tempestade, mas a casa permaneceu firme. O que significa que nós precisamos entender que
o que Deus quer construir na nossa vida, Ele vai construir em cima de bases sólidas. Nós precisamos lidar com aquilo que é a nossa responsabilidade. E a nossa alma é uma responsabilidade nossa. Talvez choque você, talvez choque muitos espirituais falar uma coisa dessa, mas a nossa alma é um campo onde a responsabilidade precípua, geral, é nossa. Deus intervém no campo da alma de forma milagrosa, esporádica e de forma muito sazonal. O normal somos nós estarmos lidando e trabalhando a nossa alma. Esse é o modo ordinário do agir de Deus. Eu sei que não temos tempo para dissecarmos e falarmos muito sobre isso, mas eu já falei aqui com os irmãos, a nossa alma, ela é simbolizada na Bíblia pela a Canaã, a terra prometida no sentido de Israel. Quando Israel sai do Egito, rumo à terra prometida, que ele recebe ali o livramento, depois da Páscoa ali, a morte dos primogênitos, o anjo da morte passa e livra os filhos dos israelitas, os primogênitos dos israelitas. Eles saem agora para trilhar um caminho do deserto rumo à terra prometida. É comum se ouvir dizendo que a terra prometida é uma simbologia do céu, mas não é, queridos, não tem como ser. Primeiro porque a terra prometida, ela precisava ser, apesar de já ser deles, ela precisava ser tomada à força, na espada, na guerra. Eles tinham que lutar para conquistar a terra prometida, sim ou não? Sim, Deus falou, olha, todo lugar que você colocar o pé, eu vou dar a você como herança. Deus falou, olha, eu estou levando vocês para uma terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles chegam na terra, o que é que eles encontram na terra? Gigantes, inimigos, resistência. Não tem como ser símbolo do céu. Não tem. É o símbolo da nossa alma. É o símbolo da nossa alma. Que mesmo depois de sermos salvos, de sermos nascidos de novo, nós nascemos de novo espiritualmente. Porque a nossa alma não nasce de novo. O que nasce de novo é o nosso espírito. Por isso que a palavra do Senhor sempre diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está falando de carne, soma, matéria. Não, está falando da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus que diz, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender em que âmbito a palavra está falando isso. Porque primeiro, o texto diz que tudo se fez novo. Entendamos então, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa carne se faz nova? Sim ou não? Quem tinha doença, aceitou Jesus, acabou a doença, fica com a carne nova. Como entendia Nicodemos, né? Poderá um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Conforme ficou registrado em João 3. Jesus diz, não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando sobre o novo nascimento, onde? No Espírito, no Espírito. Então tá, já vimos então que uma das três partes nossa não nasce de novo, a nossa carne, não é? Segunda parte é a nossa alma, a nossa alma. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa alma não nasce de novo. A batalha que a Bíblia diz que é travada no nosso interior, entre a carne e o Espírito, não é a carne é a nossa alma, as nossas vontades. A alma é a sede das nossas emoções, as nossas vontades. Então a batalha, ela é travada entre a nossa própria vontade, como diz Paulo ali no capítulo 6 de Romanos, né? Agora, parafraseando sobre o texto, eu estou desesperado porque eu vejo duas leis agindo no meu corpo. De um lado, eu estou pronto para fazer a vontade de Deus, por outro, eu estou fazendo ainda a vontade da carne. Há uma luta dentro de nós. Essa luta, que luta que é? É a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Por isso que a palavra do Senhor diz, andai no espírito e não satisfareis a vontade
da carne, porque a carne milita contra as coisas do Espírito, e o Espírito milita contra as coisas da carne. Milita no sentido de lutar mesmo, de guerrear. E para fechar, a pessoa que, via de regra, tem um vício, quando ela aceita Jesus, o vício desaparece na hora? Não, via de regra não. Existem os milagres. Existem os milagres. Eu já vi a pessoa aceitar Jesus, entrar cambaleando na igreja, chegar a aceitar Jesus e levantar sem nem cheiro de álcool. Já vi, mas não é o natural. Isso é o extraordinário. O natural é a pessoa lutar contra os gigantes que estão dentro dele, que é o símbolo da terra prometida. Então é a nossa alma. A nossa alma, ela é combatida por nós. Por isso que Deus, lá, quando Israel vai tomar a terra prometida, Deus, Ele faz vários milagres, vários sinais extraordinários, para que o povo lute e conquiste a terra. No caso de quando o sol parou, sempre gosto de falar aqui, né? Não era mais fácil Deus matar o inimigo do que fazer o sol parar? Ou o sol parar no sentido de parar num ponto, que foi a terra que parou, isso não faz tanta diferença, mas o sol parou num ponto em relação à terra. O que precisou ser feito, Deus sabia o que precisava ser feito. Parou no ponto que ele estava, no meio do céu, segundo o texto. E a lua sobre o vale de Ajalon. Então, Deus vai e para o sistema solar. Não sei se parou só a terra. Eu acho que não pode ter parado só a terra, porque senão a coisa entrava em descompasso. Mas Deus para, talvez o sistema solar inteiro. Para quê? Para o povo guerrear e vencer a batalha que era deles. Consegue me entender? A alma, nossa alma, as nossas vontades, as nossas emoções são batalhas que precisam ser travadas por nós. Muitas vezes o grande problema dos cristãos é ficar orando para Deus lutar as batalhas que são dele. E Deus não vai lutar. Ele nos capacitou, Ele nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser mais do que vencedores sobre todas as coisas. Ele nos equipou com as armas poderosas em Deus, que estavam descritas lá em Ezequiel, e que Paulo usa lá quando ele vai escrever aos Efésios, e ele diz: olha, as nossas armas não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para destruir fortaleza, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, e trazer cativo toda mentalidade a Cristo Jesus. O que é mentalidade? A alma. Então Ele fornece para cada um de nós as ferramentas para que nós possamos lutar. Então a mentira na nossa vida não é Deus que vai tirar. Não adianta você orar para Deus fazer você parar de mentir, que Ele não vai fazer você parar de mentir. É você quem tem que se esforçar. Os vícios, de igual forma, seja eles quais forem. Pode ser que seja lá o do café, o da comida, o das drogas, o do sexo, não faz diferença. Somos nós quem temos que lidar. Então o ir bem da nossa alma, como João está colocando aqui, ele é uma condição preparatória para que tudo o demais de Deus possa vir e achar uma base sólida para poder se estruturar nas nossas vidas. Então Deus nos chamou para sermos prósperos. E dentro da prosperidade, é claro que inclui riqueza, mas não só riqueza. A prosperidade vai muito além da riqueza, porque a prosperidade ela engloba todos os âmbitos da nossa vida. Próspero não é necessariamente alguém que tem muitas posses, não, pelo contrário, existem muitas pessoas que têm muitas posses e não são prósperos. Existem pessoas que não têm posse alguma e que mesmo assim são prósperos. E Deus nos chamou para essa prosperidade. Mas como é que pode construir se não há base, se não há uma base sólida? A base para a prosperidade exterior é a prosperidade da nossa alma. Nós precisamos lutar as nossas batalhas. Nós precisamos encarar melhor os nossos gigantes. Vocês se lembram o que foi que impediu o povo de entrar na terra prometida 38 anos antes?
povo andou no deserto durante 2 anos. Em 2 anos eles chegaram na divisa da terra prometida. Na divisa, era só atravessar o Jordão. Mas aí eles olharam para quem? Para os gigantes. Foram olhar a terra e pensaram o quê? Não dá. Contra esse gigante aqui a gente não consegue. Existem lá os Enaquins, os Nefilins, existem lá os gigantes. Nós não vamos conseguir. Tiveram que voltar e passar ao todo 40 anos no deserto. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo: não vou agora para a igreja não, eu tenho que melhorar primeiro para depois ir para a igreja. Como se fosse possível nós melhorarmos sem a ação de Deus nas nossas vidas. É impossível. Por que que é? Porque Ele olha para as suas vontades, Ele olha para os seus desejos, Ele olha para os seus vícios, e Ele não está disposto, Ele no sentido de Ele, pessoa, não está disposto a abrir mão. Não está disposto a abrir mão. Então Ele acha que não compensa, e depois quer colocar a culpa em Deus, dizendo o seguinte: não, é na hora de Deus, quando Deus quiser eu vou. Conversa, porque desde o Calvário, que Deus já nos chamou em Cristo Jesus para fazermos parte do corpo dele. Desde a primeira pregação, desde Paulo quando estava pregando lá em Atenas, que ele disse: olha, durante muito tempo Deus não levou em conta a ignorância de vocês, mas agora Ele ordena que todos se arrependam. Aquele que não se arrepende está em desobediência clara contra a vontade e o propósito de Deus. Então não é a vontade de Deus. O Senhor diz que não se agrada na morte do ímpio. Mas nós muitas vezes preferimos passar a responsabilidade para Deus do que lidar com as questões da nossa alma. E são essas questões da nossa alma que vão fazer a diferença nas nossas vidas. A Bíblia fala sobre algumas passagens que fala a respeito disso. Uma das passagens que eu resolvi citar para dar base a isso é uma passagem do rei Uzias. Uzias foi um rei de Israel, filho do rei Amazias. E a palavra do Senhor diz, ele era um general extraordinário. Está em 2 Crônicas 26. Ele era um general extraordinário, muito bom na estratégia militar. Salvo o melhor juízo, foi o segundo rei que reinou mais tempo em todo o reinado de Israel. Acho que ele só perdeu para o rei menino Josias, né? Que começou a reinar com 12 anos e reinou 55 anos. Depois dele veio Uzias, que reinou 52 anos em Israel. Elizabeth ganhou dele agora, né? Reinando 70. Mas reinou muito tempo. Muito tempo. E olha o que diz o versículo 3. Do versículo 3 até o 5. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Se você for ler depois a história de Amazias, Amazias fez o que o Senhor aprova, reinou, foi uma maravilha, depois se desviou do Senhor. Agora veja só, vem o filho, faz aquilo que o Senhor aprova, assim como o pai dele, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta Zacarias. Então, enquanto o profeta Zacarias estava ali aconselhando, estava caminhando com ele, a palavra diz que ele buscou a Deus durante toda a vida do profeta Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, ou na visão. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora veja lá no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda.
depois que se tornou poderoso, foi revelado algo que estava dentro dele, e que ele não sabia enquanto era fraco, enquanto não tinha o que ele queria. Nós precisamos entender que nas nossas vidas, muitas coisas do nosso caráter, da nossa alma, das nossas vontades, só são revelados em determinadas circunstâncias. Por isso que nós precisamos aprendermos com a palavra de Deus, para buscarmos colocar luz em cada área da nossa vida, em cada área dos nossos sentimentos, para que a palavra de Deus possa chegar e transformar, de forma que a nossa alma esteja tão bem, a ponto de ser base para transformar ou para recebermos todas as demais coisas. Eu acho que os irmãos, se não todos, mas a maioria já ouviram falar de uma lenda grega sobre um rei chamado Rei Midas. Vocês já ouviram falar sobre o Rei Midas? Tem o conto de Midas, né? Arthur estava lendo agora esses dias a respeito dele, e é interessante. O Rei Midas era um rei da Frígia, ali onde é a Turquia hoje. E nos contos gregos, ali na mitologia grega, conta que um determinado dia ele abrigou um homem chamado Sileno. Sileno, na mitologia lá, era um discípulo de um deus chamado Dionísio. E aí Sileno estava bêbado, estava lá, uma das formas da lenda. Sileno estava bêbado, e Midas então vai, pega, cuida bem dele, fica com ele ali 11 dias, depois devolve ele para Dionísio. Dionísio, que era o deus Dionísio lá da lenda, ficou tão feliz que falou para Midas: olha, eu vou conceder a você um desejo, que você quiser, eu vou conceder a você. E tem uma coisa particular muito interessante. Havia uma profecia em relação a Midas, de que ele seria muito próspero. Ele regia a vida dele com base numa profecia, ou numa profetada, né? De que ele seria muito próspero. Quando Midas soube então que um Deus estava oferecendo para ele a oportunidade de ele pedir qualquer coisa, ele nem pensou duas vezes. Ele quis o poder de transformar em ouro tudo aquilo que ele tocava. Então tudo que ele... E o Deus Dionísio já concedeu para ele de imediato, e ele agora saiu feliz, transformando as coisas em ouro. Já tudo o que ele tocava virava ouro, ele ficou feliz da vida. Mas rapidinho a coisa começou a ficar triste. Primeiro, quando foi tomar o café dele, que o café se transformou em ouro líquido, não pôde beber. Quando ele pegou no pedaço de pão para comer, o pão se transformou em ouro, ele não pôde comer. Quando ele deitou-se para dormir, a cama fofinha que ele tinha virou apenas um metal gelado. E ele, desesperado, voltou e pediu ao Deus da história lá, o Dionísio, para que revertesse a situação dele. E depois de revertida, conta a mitologia grega que ele passou a morar no sítio porque passou a valorizar as coisas simples. Até o dia que ganhou as orelhas de burro lá, mas já é uma outra história. Mas o que acontece? Muitas vezes os nossos desejos, se satisfeitos, eles são exatamente o caminho da nossa desgraça. Até o meu filho, quando veio falar comigo, né, veio falar: não, pai, ele ganhou uma bênção que ele recebeu. Eu falei: não, filho, foi uma maldição. Ele falou: como uma maldição? Transformar tudo em ouro, como é que isso pode ser maldição? E muitas vezes nós estamos assim. E nós estamos assim diante de Deus. Nós estamos querendo algumas coisas, julgando que aquilo é o melhor para nós. E nós não sabemos que o nosso próprio caráter, a nossa própria ganância, as nossas próprias vontades serão muitas vezes o caminho que vai nos levar à destruição.
parte de algumas lendas aumentam que ele tocou na filha, que ele tocou na esposa, né? E que foram transformadas em estátuas de ouro também, e que a dor foi muito maior. Então, muitas vezes é isso que acontece. Ou vocês nunca ouviram uma história de alguém que ganhou na loteria e a primeira coisa que fez foi largar da família? Alguém que se deu bem na vida, conseguiu uma faculdade, conseguiu passar num concurso, conseguiu um trabalho bom, e a primeira coisa que faz, ou uma das primeiras coisas, é abandonar a família, abandonar os filhos e dizer: eu tenho direito de ser feliz. Por quê? Por causa da alma. A base não era sólida. Eu sempre costumo comentar, eu dava aula no seminário, lá nos idos de 96, não, 98, que a minha esposa fazia seminário também naquela época, e um dos jovens que fazia seminário chegou muito feliz, eu trabalhava também com vendas de moto, e ele chegou muito feliz. Oh, Natanael, estou feliz, saiu a minha estrada 200 cilindradas, na época era a moto, né? A estrada 200 era um motão, e ele falou, ele estava pagando um consórcio, e saiu, ele falou: olha, vem cá ver minha bênção. E eu cheguei para ele e falei: para ser bênção vai depender de você. Ele: como assim? Não, isso aqui é bênção. Eu falei: não é o que você ganha que é uma bênção, é como você usa que vai ser uma bênção ou não. Não foi um ano, ele saiu da igreja, abandonou o seminário bem antes, porque antes era de bicicleta, era de casa para a igreja, de casa para o trabalho, para o seminário. Agora não, agora ele saía da igreja, ia para a praça, aí fazia uns amigos na praça, e aí vai e vem e tudo, rapidinho, já não tinha mais tempo para Deus. Então, quando nós falamos a respeito desse posicionamento que nós precisamos tomar em relação à nossa alma, nós precisamos saber que se nós queremos prosperidade na nossa vida, a primeira coisa, nós precisamos encarar os nossos gigantes. Nós precisamos destruir os nossos gigantes. Quanto aos gigantes que haviam na terra prometida, quando o Senhor falou ao povo de Israel, Ele disse: olha, vocês precisam destruir todos aqueles que estão lá. Aqueles que vocês deixarem serão como espinhos nas suas costas e farpas nos seus olhos. Vão tirar o seu sossego do sono e vão tirar a sua visão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles se afastaram do Senhor, o Senhor não permitiu que eles vencessem, exterminassem os filisteus e os amorreus, alguns daqueles povos lá que serviram de armadilhas para eles o resto da vida. Muitas vezes tem sido assim nas nossas vidas. Nós estamos querendo cultivar alguns desses gigantes na nossa alma, no nosso coração, e estamos querendo que Deus nos faça prosperar. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 30, tem um provérbio ali de Agur. Ele fala uma coisa muito interessante, e muitas vezes nós usamos, e Agur, ao escrever esses provérbios, ali no versículo 7 principalmente, ele diz: olha, Senhor, eu te peço duas coisas que o Senhor afaste de mim: a falsidade, e depois ele diz: não me deis nem a riqueza nem a pobreza. Veja aqui o capítulo 30 e o versículo 7 a 9 de Provérbios: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. É alguém que olhou para dentro da sua alma, que viu as suas limitações e disse: Deus, eu não tenho condições de ser rico. Eu não tenho condições de ser rico. Eu não tenho condições de passar necessidade. Me ajuda, para que eu fique pelo menos nesse meio termo, nem ter muito, para não correr o risco de me esquecer do Senhor, e nem pouco demais, para não vir a roubar, e assim fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado.
nós precisamos analisar o nosso coração. Precisamos analisar o nosso coração, porque na nossa vida nós precisamos entender e dizer: Senhor, como diz o salmista, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim, ou na Nova Versão Internacional, vê se há algo na minha conduta que te ofende. Na versão de Almeida, vê se há em mim algum caminho mau, né? E guia-me pelas veredas da tua justiça. É preciso que o nosso coração esteja comandado pela palavra. Nós não podemos permitir que ele comande a nossa vida. Nós não podemos permitir que as nossas vontades, os nossos desejos deem direção para a nossa vida. A nossa vida precisa ser direcionada pela palavra de Deus. O nosso coração precisa ser direcionado pela palavra de Deus, e não a nossa própria vontade. E muitas vezes nós estamos querendo caminhar de acordo com a vontade do nosso coração, e esse é o caminho da perdição. Isso não é uma doutrina, queridos. Não, isso é um alerta. Nós precisamos estarmos alertas. A maioria de nós só percebe a corrupção do nosso coração quando nós alcançamos uma posição elevada, quando alcançamos alguma dessas coisas as quais eu falei. E muitas vezes pode ser que seja tarde demais. Precisamos analisar o nosso coração. Quando a alma não prospera, quando nós crescemos, recebemos alguma coisa na vida e a nossa alma não prosperou em conformidade, o que é que vem? O que é que acontece? Vem o orgulho, vem a arrogância, vem a soberba. Sempre lembro do testemunho do pastor, presidente da Alcance, como Luciano Subirá. Obrigado, filho. Pastor Luciano Subirá, presidente, agora eu acho que não é mais presidente, ele passou por irmão dele, mas ele lecionando para a gente lá em 2008, quando eu vim fazer a IFOL Família aqui em Curitiba, ele lecionando, ele contou a história dele, dizendo, ele escreveu um livro a respeito disso, inclusive, O Agir Invisível de Deus. Recomendo o livro para os irmãos, quem quiser ler, O Agir Invisível de Deus, extraordinário livro, muito bom. E é o livro onde ele conta que no momento, no maior auge da vida ministerial dele até então, ele sofre um acidente de carro e fica numa cama 2 anos. E ele diz que aquilo o fez entrar em parafusos. Ele, filho de pastor, desde pequeno sempre gostou muito de ler a Bíblia, e trancar no quarto, e lia a Bíblia, e orava, e jejuava, e sempre muito dedicado. Com 18 anos, ele já estava pregando em conferências a nível nacional, enchendo estádios para poder pregar. E aí diz ele que um dia estava indo para fazer uma pregação numa conferência, e diz que orando, saiu de casa orando, dirigindo o carro, e Deus dirige para mim, vai no controle e tal. E nesse caminho capota o carro, sofre um acidente e fica 2 anos de cama. E ele diz: Deus, como é que o Senhor permite um negócio desse acontecer? Como é que uma pessoa igual eu, com a vida consagrada, orando o tempo todo, como é que o Senhor deixa acontecer um negócio desse? E ele disse: por muito tempo ele ficou com essa interrogação, com essa dúvida, até o dia que Deus respondeu para ele dizendo: o seu ministério estava crescendo mais do que o seu caráter, eu precisei parar você. Porque senão você se perderia. Você tem dado essa liberdade para Deus? Será que nós temos olhado para nós mesmos e dito: Senhor, se for para eu me desviar, eu prefiro morrer. Se for para eu sair da tua presença, eu prefiro morrer. Se for para eu perder a comunhão contigo, eu preciso perder o que for preciso perder. Será que nós temos analisado dessa forma? Ou nós temos nos agarrados mais àquilo que são o fruto dos nossos desejos, das nossas vontades, e esquecido que se a nossa alma não estiver bem, é só uma questão de tempo para todo o restante se desmoronar. Coloque-se de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração.
precisamos tratar o nosso coração a partir das pequenas coisas. Precisamos tratar o nosso coração a partir desses pontos que você já sabe que tem afastado você de Deus. Nós sabemos, queridos. Você que tem o Espírito Santo, você sabe exatamente quais são as coisas, as potenciais coisas que te afastam de Deus, as potenciais coisas contra as quais você não tem tanta imunidade. E o Espírito Santo nos chama nessa noite para nos atentarmos a isso. Você precisa ir tão bem na sua alma, você precisa alinhar a sua alma, trazê-la para o prumo da palavra, de forma que se possa dizer a seu respeito, assim como o apóstolo João pôde falar ao seu amigo dizendo: olha, que a sua saúde te vá bem, assim como vai bem a sua alma. Que o seu coração possa ser alinhado à palavra de Deus de tal forma que você possa realmente dizer: Senhor, obrigado. E que as minhas coisas exteriores possam estar tão alinhadas quanto as minhas coisas interiores, quanto a minha alma, quanto ao meu coração. Peça ao Senhor nessa noite, como pediu o salmista no Salmo 139, e diga realmente para o Senhor, clame ao Senhor, dizendo: Senhor, sonda e conhece o meu coração, sonda e conhece o meu coração, Senhor. É isso que o salmista diz: sonda e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Abra o seu coração diante do Senhor dessa noite. Quais são as suas inquietações? Quais são os seus desejos? Eles estão alinhados com a vontade do Senhor, eles estão alinhados com o propósito dele. Eles vão levar você para perto do Senhor. Como é que você tem lidado com os seus gigantes? Como é que você tem lidado com as suas guerras? Não adianta você achar que vai perder a guerra para os vícios, para a pornografia, que você vai perder a guerra para os seus sentimentos e as suas emoções, e que você vai poder prosperar na presença de Deus, que não vai. Não vai. Então diga para o Senhor nessa noite: vê se em minha conduta, Senhor, há algo que te ofende. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai falar com você sobre aquilo que você já sabe. Não pense que o Senhor vai falar, porque Ele não vai falar aquilo que a palavra de Deus já falou ao seu coração. O Senhor não vai falar de novo, não, porque você já sabe. A questão não é saber, a questão é decidir agir diferente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor que você quer servir, então faça com todo o seu coração, faça com todas as suas forças, faça com toda a sua dedicação. Abra o seu coração para Ele e diga: Senhor, eis aqui o meu coração, Pai. Eu preciso que o meu coração seja alinhado à Tua vontade. Eu preciso que a minha vontade esteja subjugada à Tua vontade. Eu preciso que o Teu querer prepondere na minha vida, Senhor. Essa precisa ser a nossa oração, e precisamos lutar com todas as nossas forças, porque ser forte, ser corajoso, ser valente, meditar na palavra dia e noite é responsabilidade nossa. E é assim que o Senhor disse para Josué: só então você fará prosperar os seus caminhos. Só então você fará prosperar os seus caminhos, quando você alinhar a sua vontade, as suas ações à vontade do Senhor, ao projeto do Senhor, à palavra do Senhor. Então os seus caminhos prosperarão. Então você vai experimentar prosperidade. Se você quer experimentar prosperidade, então construa uma base sólida. Construa. Quando você acertar a sua pedra na fronte do seu gigante, que ele cair por terra, não permita que ele se levante de novo. Passe a espada no pescoço dele. Não volte atrás. Não volte atrás nas suas decisões. Não volte atrás nas suas promessas, na sua aliança. Não volte atrás nos seus compromissos que você fez diante de Deus. Diga para o Senhor: ainda que eu morra, Senhor, eu não volto atrás. A minha alma não irá me dominar. Os meus desejos, as minhas vontades não irão me dominar, me afastando assim do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós somos gratos pela Tua palavra que nos exorta, que nos chama para o prumo da Tua vontade, para o prumo, Senhor, que a Tua
a tua justiça traz para as nossas vidas. Sonda e conhece o nosso coração nessa noite. Conheça, Senhor, e trata-nos. Damos total liberdade para o Senhor tratar, para o Senhor